Toda pessoa que passa por uma prisão, quando ele sai da prisão, Deus não permite que ele saia de mãos vazias. Ele sai com uma chave. E essa chave servirá para abrir a prisão de algumas pessoas. Amém. O princípio é você deixar de ser medíocre. Yes. Sempre que você se determinar a fazer algo, faça com excelência. Glória. Nunca entregue aquilo que as pessoas te pedem. Supera as básico. expectativas das pessoas. Se a Yeah. presença desse se manifestar, não há demônio que vai resistir. Ei, A física diz que glória. não tem como dois corpos ocuparem o mesmo espaço. É verdade. Se você está a conquistar o auge, se você quer chegar ao top pisando na cabeça das pessoas, se você quer chegar ao sucesso em detrimento da tua família, esquecendo a tua família, nenhum sucesso neste mundo justifica o fracasso de uma família. Bem-vindos a mais um Pod Fé, um programa que é de Deus, que veio levantar, aumentar e fortificar a tua fé. Hoje, não diferente, nós temos um convidado que também foi escolhido a dedo por Deus. Olha que esse convidado vai deixar aqui muitas chaves. Então prepara a tua caneta e o teu bloco de nota. Ele é pastor, é consultor financeiro. Para mim, eu, Edna, o melhor que existe aqui no nosso país. E você vai saber brevemente por quê. Ele que tem o nome de Daniel Martins Vunge é o nosso convidado de hoje no Pod Fé. Espírito Santo manda e, como sempre, eu só obedeço. Não se esqueçam, subscreva o nosso canal, partilhem a nossa página. A tua partilha está a salvar vidas. A tua partilha é evangelização. Coloca um gostinho, aciona o sininho, faça com que o nosso conteúdo chegue nos 4 cantos do mundo. Graça e paz, pastor Daniel Vunge. Graça e paz, irmã Edna. Deus seja louvado pela oportunidade de estar aqui no seu programa. Amém. Tenho acompanhado de longe o seu programa. Amém. Tem sido uma bênção para a nação, para o mundo. Que o Senhor rica e abençoe o seu programa. E também a todos os telespectadores desse maravilhoso programa. Sejam todos bem-vindos neste episódio. Amém. Pastor, Deus disse que todos nós temos uma história para contar. Exato. É muito fácil hoje verem Daniel Vunge, um homem bem-sucedido, um homem de 1000 ofícios, porque eu fiz uma apresentação razoável. Exato. Depois vai ter a oportunidade de ampliar a sua apresentação. Ok. Mas só que não sabem que o pastor teve desertos, Exato. teve processos Exato. para chegar neste grande homem, servo de Deus que é. Uau. Quem é Daniel Vunge? Daniel Vunge é essencialmente filho de Deus, imagem e semelhança do Criador. Yes. Nasceu numa família humilde, no município da Samba. Wow. Nasci numa família de 8 irmãos. Okay? Infelizmente, 2 deles já faleceram. Os meus pais já são falecidos. Okay. Mas fui muito bem educado. Muito bem educado. Nasci numa família pobre, mas não miserável. Significa dizer que meu pai tinha o básico para garantir a nossa educação. Amém. Estudei nos meus primeiros anos aqui mesmo em Luanda, ensino primário, ensino secundário, ensino médio fiz no IMEL, fiz contabilidade e auditoria e depois fiz o ensino superior na Faculdade de Economia da Universidade Agostinho Neto. Trabalhei durante muitos anos na área de contabilidade, na área em que eu me formei. Depois fiz o MBA em Finanças e Negócios, que é a pós-graduação. E comecei a trabalhar pela graça de Deus e me tornei aquilo que eu sou hoje. Como é que eu entrei para o ministério? Eu nunca sonhei em entrar para o ministério. O meu chamado do ministério foi algo de Deus. Deus preparou o caminho para entrar para o ministério. Porque o meu sonho era ser futuramente ministro das finanças desse país. Uau. Esse era o meu sonho. Esse era um dos meus grandes objetivos. E também eu tinha como objetivo ter uma universidade.
esse objetivo está de pé até hoje, Uau. ter uma universidade. Então, em 2008, quando eu estava a terminar a faculdade, não, já havia terminado a faculdade, uma empresa de auditoria, porque eu me formei em auditoria na faculdade de economia, uma empresa foi na faculdade e fez uma seleção para os melhores alunos. Fiz o teste, aprovei e fui trabalhar para essa empresa, pagaram uma formação no exterior. Fiquei lá um tempo, voltei, comecei a trabalhar, Deus me abençoou poderosamente. Uau. Em 2010, saí dessa empresa, fui para Pumangol e aí começou a minha história rumo ao ministério. Quando eu entrei para Pumangol, depois de 2 anos, eu era o responsável da contabilidade. Eu, quando cheguei lá, não havia nenhum posto. Eu era o responsável da contabilidade e tinha à minha disposição mais de 30 pessoas. E, naquela altura, eu ganhava $7.500, 2011. Tinha uma viatura Ford Ranger atribuída. Considerava-me um jovem bem-sucedido, porque eu tinha 27 anos naquela altura. Então, neste mesmo ano, surgiu a ideia de investir em um negócio. E quando eu entrei para Pumangol, 2 anos depois, eu era um cristão assíduo. Era um jovem, frequentava a igreja, tinha um grupo de oração. Nos chamávamos galileus, muito fervorosos na oração. Mas quando eu comecei a crescer na carreira, quando Deus começou a me promover, eu não sentia a necessidade de se manter na presença de Deus. Yes. Então, depois de eu chegar neste nível, saí da igreja. Fiquei 2 anos fora da igreja. E aqui eu aprendi uma lição muito pertinente, que eu vou passar também aqui nesse podcast. Depois de 2 anos fora da igreja, estando no auge da minha carreira, aos 27 anos, bem remunerado, bem colocado, bem posicionado, numa empresa multinacional, decidi investir em um negócio. E o dinheiro que eu tinha para investir no negócio era a poupança para o casamento que eu tinha marcado com a minha esposa. Nós decidimos casar naquele ano e nós tínhamos juntado $10 mil. Só que surgiu essa ideia de fazer um negócio e eu disse comigo mesmo, vou pegar no dinheiro, vou investir nesse negócio e o retorno esperado era de $20 mil. Eu disse, vou dar um casamento de gritos e assobios. Yes. Só que Deus havia preparado outras coisas para mim. E o negócio não deu certo. Houve um problema no negócio. Comecei a sofrer ameaças de morte depois. Fiquei 11 meses a sofrer ameaças de morte por conta disso. E eu tinha que pagar $3.500 para não morrer. Meu Deus. Exato. E eles conheciam toda a minha rotina. E eu, como estava afastado da igreja e a vivenciar esse problema, então eu decidi procurar uma igreja pentecostal. Eu sou metodista. Ok. Sou de uma igreja tradicional. Naquela época, eu não sentia muito conforto na minha igreja. Então procurei uma igreja pentecostal. Pela graça de Deus, nesta igreja, eles ministram até hoje um curso chamado Rema, para evangelistas. Sim. Então, eu quando ia para essa igreja, assistia aos cultos às terças-feiras, sentia um conforto espiritual. Porque naquela época que eu estava vivenciando esse problema, passou muita coisa pela minha cabeça. Eu cheguei ao ponto de querer tirar a minha própria vida por conta dessa situação. Jesus. Então, fui nesta igreja, comecei a frequentar os cultos, tomei o conhecimento que nesta igreja tem um curso Rema. Eu, como queria ficar mais próximo de Deus, eu sentia um alívio, um conforto da parte de Deus quando eu ia para o culto. Então, decidi frequentar este curso, que era às segundas, quartas e quintas. Então, decidi frequentar o curso, me inscrevi no curso, pela graça de Deus. Depois de 11 meses e uma tentativa de suicídio, como diz a Bíblia, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E aqui eu aprendi uma grande lição, Emael. Eu aprendi que, e uma lição para os jovens, para aquelas pessoas que oram muito, pedem a Deus para abrir as portas, e quando Deus abre as portas, eles tomam uma decisão contrária. Yes. A lição que eu aprendi é que não podemos permitir que as bênçãos de Deus nos afastem da presença de Deus. É verdade. Eu era um jovem que orava muito, nós tínhamos um grupo de oração. E nós orávamos para que Deus abrisse as portas. Eu fiz uma oração que eu me lembro muito bem, antes de terminar a faculdade. Eu disse, Deus, eu não posso terminar a faculdade sem ter um carro.
Era um jovem de 21 anos. E aos 21 anos de idade, Deus me agraciou com um carro. E este carro, 0 km, que eu comprei aos 21 anos de idade, porque eu desenvolvi uma cultura de poupança muito cedo. Uau. E eu aprendi com meu pai. Meu pai era alguém que poupava. Então eu desenvolvi essa cultura de poupança. Aos 21 anos, eu já havia poupado $16.000. Uou. 21 anos. Meu Deus. As pessoas vão perguntar como é que eu fazia isso. Porque eu, quando estava a terminar a faculdade, eu tive a graça de conhecer alguém que me ajudou nesta questão financeira, porque ele me dava trabalho, eu era contabilista, ele me dava trabalhos de empresas que eu tinha que fechar contas. Sim. E eu não sabia fazer o fecho de contas. Então fui falar com um colega que já estava a trabalhar há mais de 10 anos. Ele deu uma mentoria, aprendi a fazer o fecho de contas. E aquele amigo me dava muitas empresas para me fechar conta. E naquela altura, 2010, 2011, ainda usávamos dólar. Sim. Eles pagavam em dólar. Sim. Aí me pagavam $1.000, me pagavam $500, $2.000. E eu poupava, porque eu era solteiro, não tinha família. Então cheguei a acumular $16.000, comprei um carro. E este carro, novo, 0 km, me tirou da presença de Deus. Porque Meu no Deus. primeiro dia que eu recebi o carro, fiz uma viagem ao Sumbo com os amigos, que também eram cristãos. E nesse dia, chegamos no Sumbi, entrei pela primeira vez na vida numa discoteca. Quando eu saí da discoteca, eu voltei para Luanda, já não voltei mais para a igreja. Fiquei 2 anos fora da igreja. E nesse inteirinho aconteceu esse problema. Porque eu me achava autossuficiente. Sim. Eu achava que não precisava de De Deus, Deus, sim. ok? E não foi Deus que me colocou nesta situação, foram as minhas decisões Sim. que me colocaram nesta situação. Exatamente. Mas é como a Bíblia diz, tudo coopera para o Para o bem bem daqueles que amam a Que Deus. ama Deus. Então, Deus permitiu eu entrar nessa situação para eu voltar para a sua presença. Sim. Porque a soberba tinha se apoderado de mim. Me achava o cara, 27 anos, bem remunerado. O 27 ego anos. antecede a queda. Imagina um jovem de 27 anos com uma Ford Ranger, aqueles carros grandes. Sim, 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 sim. Então, eu na rua me achava o cara. Né? Então, Deus usou, Deus o permitiu, né? Que Satanás e as minhas decisões me levassem até aí. E pela graça de Deus, depois de 11 meses, aquilo passou. Eu continuei a fazer o curso, já não desisti do curso. Terminei o curso, fiz 2 anos, terminei o curso. E um belo dia, 2016, o líder da minha igreja disse-me que um dos pastores das nossas igrejas estava doente. A nossa igreja em Luanda, nós temos 16 igrejas em Luanda. E um dos pastores estava doente. Naquela altura nós tínhamos carência de pastores. Ele, como tomou conhecimento que eu fiz esse curso de 2 anos com o evangelista, ele disse, olha, Daniel, você como fez esse curso, vai na igreja de Viana, o pastor está doente, tem problemas pulmonares, você fica a pregar e ele fica a dirigir a igreja, porque ele não pode pregar. Eu aceitei o desafio. Mas eu disse, quando o pastor ficar melhor, eu vou voltar, porque a minha igreja é aqui na Samba, onde eu cresci. Então, fiquei lá 8 meses. A família do pastor fez um pedido à igreja para aposentarem o pastor, que a situação dele de saúde se agravou. E o meu líder disse, Daniel, fica lá até o final do ano, na conferência geral, vamos mandar um pastor e você volta para a tua igreja. Isso não aconteceu. Fiquei lá 3 anos a liderar a igreja, como evangelista apenas. E passados 3 anos, em 2018, Deus foi me convencendo para entrar para o ministério. Então, quando eu olho para trás e vejo esta história, eu chego à conclusão que Deus permitiu que eu passasse por aquela situação. Mais uma vez, reitero, não foi Deus que me colocou na situação. Foram as suas ações. Deus permitiu as minhas escolhas, as minhas decisões me colocaram naquela situação. Exato. Mas Deus usou aquela situação para tirar daí um pastor. Yes. O que mais me chama a atenção é que eu tentei se matar por causa de um problema financeiro. Meu Deus. E hoje eu escrevi este livro, A Doença do Dinheiro. Cansei de ser pobre, escrevi também este livro. Uau. Mas hoje muitas vidas são impactadas por conta dessa história, através deste livro. Hoje muita gente liga para mim querendo se matar por causa de dívidas, por causa de problemas financeiros. E eu digo a essas pessoas, não se matem, porque eu também já passei por essa situação. Yes. Então Deus me fez passar por essa situação, porque Deus, na sua infinita sabedoria, já sabia que, mesmo estando em 2011, em 2018, esse rapaz vai escrever um livro que vai impactar multidões. Então ele precisa passar por uma experiência.
para ter um testemunho vivo. Sim. Então, eu quando testemunho isso nas palestras, nos eventos, nos cursos que eu ministro, há muita gente que manda mensagem: olha, doutor Daniel, muito obrigado pelo seu testemunho. Alguém já mandou uma mensagem, uma vez ministrei uma palestra no Talatona, e alguém mandou uma mensagem no dia seguinte e disse o seguinte: o organizador do evento disse: olha, doutor Daniel, o teu testemunho ontem salvou a vida de 2 pessoas na sala. Uau. 2 pessoas vieram ter comigo e disseram-me que eles queriam se matar após o evento, por conta dos problemas que eles estavam a vivenciar. E por conta do testemunho que eu contei, o apelo que eu fiz: não se mate por conta de dívidas. E aqui eu quero deixar uma palavra para aquelas pessoas que estão com problemas financeiros. Eu sei que há muita gente nessa situação, porque eu trabalho com isso já desde 2018. Amém. A vida, ela é cíclica. A vida é feita de bons momentos e maus momentos. Jesus mesmo afirmou: no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo que eu venci o mundo. Amém. As pessoas precisam entender que a felicidade não é algo permanente. A desgraça, os problemas também não são permanentes. Então você precisa entender o seguinte: a vida é como um livro com vários capítulos. Alguns capítulos são fáceis, outros são difíceis. Mas você precisa entender: se você está com problema de dívida, existe uma solução. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E eu quero, ao longo desse programa, trazer algumas soluções que vão te ajudar a sair das dívidas. Mas não tire a tua vida por causa de problemas financeiros. Pela graça de Deus, eu consegui sobreviver. Deus vai lhe dar graça para também conseguir ultrapassar esta situação. Então, essa é a minha história. As pessoas pensam: hoje, Daniel Vuns, alguém bem-sucedido, alguém que vende muitos livros, pensam que tudo foi um mar de rosa, mas não. Nem tudo é um mar de rosa. Eu tenho dito às pessoas que todos os personagens bíblicos que se destacaram passaram pelo fracasso. É verdade. Todos os personagens bíblicos que se destacaram foram no fundo do poço. Mas o que chama a minha atenção é que todos eles tiveram uma reviravolta por conta da fé em Deus, por conta da confiança que eles depositaram em Deus. E eu aprendo que a porta do sucesso passa por várias portas do fracasso. É difícil alguém ser uma pessoa bem-sucedida sem ter uma experiência do deserto. Deus sempre vai te levar no deserto, porque o deserto te faz ser humilde. E uma das coisas que Deus detesta é a soberba, é o orgulho. Porque o pecado do orgulho, da soberba, faz lembrar Deus Satanás. A Bíblia diz que Deus resiste os soberbos. Então, tem vezes que promoções que Deus vai trazer na tua vida vão fazer nascer em ti a soberba. Então, você precisa passar primeiro pelo deserto, para quando você estiver no top, você se lembrar que lá embaixo tem pessoas que estiveram contigo lá embaixo no poço. Você precisa descer para dar a mão a essas pessoas. E hoje eu digo às pessoas: não importa o quanto Deus vai me prosperar, eu vou continuar humilde. Porque eu entendi o que é passar sufoco financeiro em 2011. Naquela altura, eu via que a vida para mim não tinha mais sentido. Eu não via cor, não sentia o paladar na comida. Isso durou 11 meses. E o mais difícil foi eu não ter que compartilhar com ninguém essa aflição. Nem com a minha esposa. Eu tinha vergonha de falar isso à minha esposa. Porque eu usei o dinheiro do casamento. Eu estava a adiar o casamento, dava voltas à minha esposa, até chegou um ponto que ela descobriu que eu estava a emagrecer. As pessoas pensavam que eu tinha sida. Que eu estava a emagrecer muito, que eu não comia praticamente. Meu Deus. Então, foi uma situação muito difícil. Muitos dos meus familiares não se aperceberam. Uns só se apercebem já no testemunho do livro, porque eu nunca chamei a minha família para contar essa história. Então, elas se aperceberam através do livro, porque eu contei isso no livro. Se apercebem quando participam das palestras, porque também evito falar isso. Eu só falo isso no meu livro e nos programas, porque eu sei que isso vai impactar muita gente. Que isso vai salvar a vida de muita gente. Uma vez eu estava num programa da TV Zimbo, A Tarde é Nossa, e eu contei esse testemunho. E quando eu saí do programa, alguém ligou para mim e disse: doutor Daniel, eu estou em Benguela, estava em minha casa, com uma arma na cabeça para se matar, liguei a televisão, conectei a televisão às colunas, aumentei o volume para abafar o som da pistola, e você estava na TV Zimbo a falar.
Glória a Deus. Meu Deus. Você contou o seu testemunho e eu estava a vivenciar essa situação. Estava com problemas financeiros e queria se matar. E quando você terminou de contar o seu testemunho, eu larguei a arma. Aquilo foi muito impactante para mim. Então, para dizer o quê? Toda pessoa que passa por um fracasso, toda pessoa que passa por uma prisão, quando ele sai da prisão, Deus não permite que ele saia de mãos vazias. Ele sai com uma chave. E essa chave servirá para abrir a prisão de algumas pessoas. Amém. Eu digo às pessoas que o nosso fracasso, as nossas dificuldades, muitas vezes têm conexão com o nosso propósito. É verdade. Deus nos permite experimentar situações difíceis, porque Ele sabe que lá na frente o teu testemunho poderá abençoar muita gente. Verdade. Muita gente. Daí, quando começamos o programa, eu disse que quando Deus mandou fazer o podcast, o Podfé, Ele disse que todos nós temos um testemunho para contar. Exatamente, E exatamente. ainda frisou que os nossos testemunhos servirá para impactar vidas, Exatamente. curar vidas e direcionar. Exatamente. É o que o pastor está falando. O pastor passou isso alguns anos atrás, Exato. mas nem sequer imaginou que tudo aquilo que estava a viver lá atrás seria para impactar hoje. Exato. Teria um Tanto no propósito. livro, exatamente, seria um propósito. Nas Mas foi palestras, doloroso. quando eu conto o meu testemunho em palestras, muitas vidas são impactadas. Eu contei um testemunho numa palestra. Quando eu fui à Namíbia ministrar uma palestra, Associação dos Empresários Angolanos na Namíbia, alguém veio ter comigo e disse: olha, doutor Daniel, eu tentei se matar há 3 dias atrás. Eu perguntei: como é que estás aqui? Ela disse: olha, a corda arrebentou. Eu perguntei: por que você queria se matar? Ela disse: estou com dívidas. Ela é cabeleireira, ela arranjava perucas. E ela disse que no salão dela tinha muitas perucas caras, de 1 milhão, de 500 mil. E houve um assalto. Assaltaram todas as perucas. E aquilo chegou a mais de 3 milhões de kwanzas. Ela se viu numa situação muito difícil. As clientes pressionavam, ofendiam. Então ela decidiu tirar a própria vida. Eu disse a ela: olha, não faça isso. Vai para a Shoprite, compra uma Coca-Cola. Ela perguntou: o que é que a Coca-Cola tem a ver com o meu problema? Meu problema é sério, eu quero se matar. Disse: tem tudo a ver. Eu disse: na base da Coca-Cola tem uma informação, que é a data de expiração. Disse: se a Coca-Cola se lembrou de colocar data de expiração no seu produto, teu problema, tua dívida também tem data de expiração. Não se mata por causa de problemas financeiros. Meu Deus. Eu tenho dito às pessoas: não se mate por conta, não tome uma decisão permanente por conta de problemas temporários. Tirar a própria vida é uma decisão permanente. Você vai acordar no inferno. Problemas são situações temporárias. É verdade. Problemas, elas vêm, elas crescem, mas elas têm um fim, têm um ciclo. A Bíblia diz que só a palavra de Deus é que não vai passar. Tudo o resto passa. Então você precisa entender que o problema passa. Os problemas financeiros passam. Então, o que eu devo fazer para sair dessa situação? Você precisa buscar ajuda, buscar conhecimento. Sim. Okay? E outra coisa que eu aprendi também é que todo problema que nós passamos, alguém já passou. Sim, é verdade. Alguém já vivenciou, Já viveu. alguém já ultrapassou. E a gente precisa fazer apenas e ter com essas pessoas que já ultrapassaram os problemas Exato. que nós estamos a vivenciar. Exato. É a maneira mais fácil de sair de um problema. Ter com pessoas que já experimentaram aquilo que você está a vivenciar. E pelo facto de ultrapassarem, essas pessoas ganharam autoridade. Exatamente. E elas Daí os mentores. Exatamente. E elas sabem dizer como sair dessa situação. É. E outra coisa, Uau. a fé em Deus ajuda muito. Eu digo sempre às pessoas que não têm Deus como seu pilar, não têm Jesus como seu Senhor e Salvador, nos momentos de dificuldade passam muito mal. Uma coisa é você passar uma dificuldade crendo no Senhor Jesus Cristo, crendo, sendo confortado pelo Espírito Santo. É. Porque quando Jesus introduziu o Espírito Santo, Jesus disse: eu vou, mas não vos deixarei órfãos. Vos enviarei um outro consolador. Okay? O Espírito Santo é o consolador. Uma das funções primárias do Espírito Santo na nossa vida é consolar. E consolador é uma composição de 2 palavras, né? Consola a dor. Uau.
Exatamente. Yes, meu Então, o Espírito Deus. Santo é aquele que consola a nossa dor. Nos momentos Magnífico. mais difíceis, o Espírito Santo vai te confortar. O Espírito Santo vai te trazer à memória vários textos bíblicos. Ok? Estás a passar por situações difíceis, vai te trazer Salmos 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E meditar nesses textos, no momento de angústia e aflição, faz toda a diferença na nossa vida. Eu tenho dito aos membros da minha igreja, sempre que você estiver a passar por uma situação difícil, leia todos os dias Salmos. É verdade. Deus separou um livro na Bíblia para nos confortar, é o livro de Salmos. Yes. Então, se você ler um capítulo por dia, você vai sentir o conforto de Deus na sua vida. Busque a Deus nos momentos mais difíceis da vida. Se há coisa que nos aproxima de Deus, são problemas. Problema é a nossa universidade no mundo espiritual. Os problemas te aproximam da presença de Deus. Verdade. E na presença de Deus você vai sentir conforto. Eu, quando ultrapassei esse problema e voltei para a igreja, eu senti um conforto muito grande. Uau. E pela graça de Deus, consegui ultrapassar e hoje tenho partilhado com muita gente. Então, busque conhecimento, busque o conforto em Deus. Se você não é cristão, convido a aceitar Jesus como teu Senhor e Salvador. Isso não vai te isentar de problemas. Ok? Yeah. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mas é bom melhor passar ânimo. problema Yes. com Deus, com Cristo, do que passar problema sem Deus. Yeah. É verdade. Concordo com o pastor, com tudo que ele disse aqui. E uma pequeníssima palavra para você que está aí. Não abandone Deus quando tudo começar a dar certo. Exato. Porque quando estamos na aflição é Deus. Jejuns de tudo que é canto. Exatamente. Queremos até fazer copy-paste de jejum da amiga, da irmã e da tia. Se Exato. foi no monte 40 dias, eu também vou. E quer ouvir todos os pregadores que... Se orou 21 dias, eu também vou, porque eu tenho que sair desse problema. Bastar o Senhor resolver, estender o seu braço misericordioso, pegam em Deus, colocam numa caixa embaixo da cama. E isso não é novo na época. A Bíblia diz em Deuteronômio 8, quando o povo estava prestes a entrar na terra prometida, Sim. Deus chegou a Moisés e disse, olha, vocês vão entrar na terra prometida, o vosso gado vai se multiplicar, as vossas casas serão definitivas, Exato. vocês vão crescer, vão prosperar. Uau. No versículo 17 ele diz, não se esqueçam de mim. Porque existe uma tendência no ser humano, quando as coisas estão bem, se esquecer de Esquecer Deus. de Deus. Yeah. O ser humano muitas vezes só se lembra de Deus quando está tudo a desmoronar. Sim. E Deus avisou ao povo, não se esqueçam de mim. E no versículo 18 ele diz, porque fui eu que vos dei habilidades, outra versão diz, fui eu que vos dei poder para adquirirem esta riqueza, para confirmar a aliança que eu fiz com vossos pais. Ou seja, vocês vão prosperar na terra prometida, não por vossa conta, é por causa da aliança que eu fiz com Abraão. Exatamente. É por causa das habilidades que eu vos dei. Então, se você está a prosperar hoje, se você é cristão, está a prosperar no mundo dos negócios, está a prosperar como um profissional e começa a dizer, não tenho mais tempo para ir à igreja, não tenho mais tempo para orar, não tenho mais tempo para ler a Bíblia, não tenho... Cuidado, cuidado, porque a bênção de Deus pode te afastar da presença de Deus. Eu preguei uma mensagem na minha igreja domingo, eu falei sobre o silêncio de Deus em meio aos sofrimentos da vida. E eu trouxe a história de Jó. Algo que me chama a atenção no livro de Jó é que quando o autor de Jó escreveu o livro, nos aponta aqui Moisés, ele começa, Jó vivia na terra de Uz, era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E depois fala que Jó era um homem rico, era o mais poderoso de todo o Oriente, depois fala dos filhos. Mas uma coisa que chama a minha atenção é que Moisés, quando escreveu esse livro, ele primeiro destacou o caráter de Jó, depois destacou a riqueza de Jó. Sim. Então, o que aconteceu aí? Moisés primeiro destacou o ser de Jó, Yes. quem era Jó. Depois destacou o que Jó tinha. Mas quando Deus foi apresentar Jó a Satanás, Deus disse, viste meu servo Jó? Yes. Ele diz que os filhos de Deus vieram à presença de Deus e Satanás também entrou na presença de Deus. E Deus disse a Satanás, viste meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Ou seja, as mesmas características que o autor mencionou no versículo 1 foi o que Deus mencionou. Mas uma coisa chamou a minha atenção. Mas Deus não mencionou o ter, Exatamente. só mencionou o ser. Então significa dizer, o mais importante para Deus
não é o ter, é o ser. O que acontece com as pessoas? Hoje todo mundo quer ter. Por isso é que nós hoje vemos nas redes sociais pessoas têm uma vida na rede social e outra vida no mundo real. No mundo real. Tem pessoas que tiram fotografia ao lado de carros que não são deles. Yeah. Por quê? Porque todo mundo quer mostrar o ter. Tem jovens que fazem vídeo em casa. Agora, há dias vi um jovem a desafiar lavar os pés com champanhe. Com champanhe, sim. Então, isso é quê? Para mostrar o ter. Porque para o mundo, para as pessoas hoje, o mais importante é o ter. Sim. Por isso é que pessoas, numa família, ele pode ser o caçula da família, mas se for o mais bem-sucedido da família, é o que vai ter a palavra final. Até começam a lhe chamar mano na família. Verdade. Os problemas não podem ser resolvidos sem a presença dele. É verdade. Por quê? Porque as pessoas valorizam mais o ter. Até mesmo nas igrejas. As pessoas com mais posse nas igrejas têm prioridade, têm acesso ao pastor. Sim, dão-lhes cargo. Exatamente. Então, por quê? Porque nós, os seres humanos, nós valorizamos o ter, mas Deus não valoriza o ter. A única coisa que Deus valoriza no ter, eu disse isso na igreja, a única coisa que Deus valoriza no ter é ter o teu nome escrito no livro da vida. Glória a Deus. Porque você pode ter casas, você pode ter milhões e milhões na conta, você pode ter bens, mas se você não for filho de Deus, não tiver selado com o Espírito Santo, você vai para o inferno. É verdade. Você é miserável. Mas você pode não ter casas, pode não ter milhões na conta, pode não ter patrimônios, mas se você tiver a presença de Deus, se estiver selado com o Espírito Santo de Deus, se for filho do Deus Altíssimo, crê em Jesus como teu Senhor e Salvador, você será a menina dos olhos de Deus e terá acesso à vida eterna. Então, o mais importante na vida é o ser e não ter. E hoje as pessoas querem ter sem ser. Se você quer a prosperidade da parte de Deus, você precisa primeiro ser e depois o ser vai te trazer as coisas. Ok? Porque uma coisa me chama a atenção, vamos já começar a ensinar, uma coisa me chama a atenção no livro de Gênesis. A Bíblia fala que José foi levado como escravo na casa de Potifar. Gênesis 39, 1, 2. José foi levado como escravo. E José, na casa de Potifar, era próspero. Aqui temos um paradoxo. Como é que um escravo é próspero? Sim. Nós aprendemos que associam prosperidade com riqueza. Exato. Uma pessoa muito rica. Exatamente. Nós aprendemos sobre o feudalismo, escravagismo. O escravo não tinha direito a salário, não tinha direito a patrimônio. Mas a Bíblia diz que José era próspero. Por quê? Porque a prosperidade de José não estava no ter. Porque no texto não tem carro, não tem casa, não tem patrimônio, não tem nada. José era escravo. Mas a Bíblia diz que ele era próspero. Quando ele foi para a prisão, a Bíblia diz também que ele era próspero na prisão. Por quê? Porque para Deus a real prosperidade não está nas casas, nos carros. Para Deus a real prosperidade está no texto que Moisés escreveu. Moisés disse que José era próspero porque Deus estava com ele. Na prisão, Moisés também escreveu no capítulo 41, José era próspero porque Deus estava com ele. Então eu entendo que a verdadeira prosperidade está na presença de Deus, no Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo é a semente da prosperidade. Glória a Deus. A pergunta agora é, por que nós não manifestamos essa prosperidade? Por que os cristãos não manifestam? Se eles já têm a semente, por que eles não manifestam a prosperidade material? Sim. Porque a semente está lá. Exato. E é a mais importante. Okay? Essa é a prosperidade que Deus valoriza. É ter a sua presença, ter o Espírito Santo, ter o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Isso é o que mais importa. Mas por que mesmo tendo a presença do Espírito Santo, nós não manifestamos essa prosperidade? Por conta de princípios. Por conta de princípios. Porque você até pode ter a semente. Se eu pegar aqui a semente de abacate e colocar aqui na mesa, eu posso jejuar, orar, não vai germinar. Porque eu estou a quebrar princípios. E Deus não quebra princípios. Porque o princípio de Deus é você pegar numa semente e colocar na terra. E regar, cuidar da terra. Isso é um princípio que Deus estabeleceu. Então, se você armar em muito fervoroso, pegar a semente e colocar aqui, jejuar, não vai dar certo. Não vai dar certo. Você quebrou um princípio da parte de Deus. E Deus não abençoa quando nós quebramos princípios. É verdade. Então, as pessoas precisam entender que nós quebramos princípios. Existem vários princípios que nós não temos em conta. Tem um pastor que certa vez disse algo que me chamou a atenção. Ele diz que existem os princípios de Deus e existe a pessoa de Deus. Os princípios de Jesus e a pessoa de Jesus. A pessoa de Jesus vai nos levar para os céus. Ok. Mas os princípios de Jesus vão nos fazer prosperar aqui na terra. Uau. Então, o que acontece com muitos cristãos? É que muitos de nós
temos a pessoa de Jesus, mas não seguimos os princípios de Jesus. Uau. Olha o que a Bíblia diz em Colossenses 3. Colossenses 3:2. Diz assim: em Cristo estão escondidos todos os tesouros da ciência e da sabedoria. E a Bíblia diz em Provérbios 4, Davi aconselhando seu filho Salomão, Salomão escreveu assim: quando era o filho da minha mãe e do meu pai me aconselhou dizendo: filho, de tudo que você tiver que buscar, busca a sabedoria. Venda tudo e adquira sabedoria, porque a sabedoria será como um diadema para o teu peito. A sabedoria vai te coroar, vai te honrar. E no capítulo 3, versículo 13 ao 17, ele diz o seguinte: feliz o homem e a mulher que busca sabedoria e conhecimento, porque a sabedoria e o conhecimento valem mais do que a prata e são mais preciosos do que o ouro. Por um lado, a sabedoria vai te dar riquezas, por outro lado, vai te dar vida longa. Yes. Então, um dos princípios da palavra para você prosperar financeiramente é você buscar sabedoria. Quantos crentes preguiçosos nós temos? Muitos. Não leem Bíblia, não leem nenhum livro, Exatamente. não fazem nenhuma formação, É verdade. não têm mentores. Como é que você vai prosperar se você não está aplicando um princípio que Deus estabeleceu? É verdade. A Bíblia, uma coisa me chama a atenção com Salomão é que como é que Salomão se tornou o homem mais rico da face da terra? Eu li 1 Reis, 2 Reis, li 1 Crônica, 2 Crônica. Não vi nenhum anjo com uma carruagem de ouro e prata para levar para Salomão. Yes. E a Bíblia diz que quando Davi morreu, antes dele morrer, o seu filho Absalão, né, havia usurpado o trono e gastou toda a riqueza do tesouro para comprar um exército para perseguir o seu pai. Ou seja, quando o Salomão assumiu o trono, o tesouro estava vazio. Sim, não tinha nada. Okay? Como é que ele se tornou o homem mais rico? Mais rico, E a exato. Bíblia diz que ele pegou 1000 bois, sacrificou os 1000 bois, Holocausto. Deus lhe apareceu. E Deus disse, peça-me o que quiser. Ele pediu sabedoria. Sim. Deus disse, porque você me pediu sabedoria, eu vou te dar riquezas, honra e paz. Uau. Agora, como é que ele se tornou rico? Não veio nenhum anjo com ouro e prata dos seus. Sim. Como é que ele se tornou muito rico? Então, Deus lhe deu sabedoria. E uma das principais funções da sabedoria é resolver problemas. Sabedoria resolve problemas. Sim, sim. Já parou para pensar, Maida? Todo negócio é solução de um problema. É verdade. Todo negócio é solução de um problema. Se você tiver problemas de estômago, e você é aqui no hospital farmácia, geral, não conseguirem atender, vai numa clínica. Sim. Para ti, aquele problema de estômago é um problema, mas para o dono da clínica é um negócio. É verdade. Se você não quiser beber água da EPAL, comprar água mineral, é um problema para ti. Mas para o dono da cantina é um É um negócio. negócio. Se você quiser comer pão, para ti é um problema, não tem um pão. Mas para o dono da padaria é um negócio. Então, todo problema, todo negócio é solução de um problema. Agora, como é que Salomão ganhou dinheiro? As pessoas vinham ter com Salomão, apresentavam problemas, dificuldades, e Salomão, por conta da sabedoria, resolvia o problema. E quando as pessoas tivessem a solução do problema, ofertavam a Salomão ouro e prata. Por isso é que ele enriqueceu muito. Vários reis saíram do seu reino para vir ter com Salomão, observaram a sabedoria de Salomão, desfrutaram da sabedoria de Salomão e ofertaram ouro e prata a Salomão. Para dizer o quê? Um dos princípios do reino para você prosperar financeiramente é você buscar pela sabedoria. E a Bíblia diz que existem 2 tipos de sabedoria. Sim. 3 tipos de sabedoria. A sabedoria terrena, a sabedoria demoníaca e a sabedoria divina. Sim. Ok? Então, o que é que você precisa fazer? Você precisa buscar a sabedoria humana e buscar a sabedoria divina. Amém. Ok? Você precisa estudar, jovem. Se Deus te permitir estudar, estude. Faça o ensino médio, faça o ensino superior, faça o mestrado. Mas se você não tiver possibilidade de estudar, seja um autodidata. Yes. Você não precisa fazer a faculdade para você crescer. Hoje nós temos o YouTube. Hoje nós temos várias plataformas. Tem conteúdos de graça. Sim. O problema das pessoas é que são preguiçosos, não leem. É verdade. Você não precisa ser um doutorado ou ser licenciado para crescer na vida. Você só precisa amar a sabedoria. Você só precisa buscar o conhecimento. Você só precisa aprender a ler, sair da tua zona de conforto. Deixar de ser uma pessoa medíocre.
problema das pessoas é que são medíocres. Salomão disse algo muito interessante, um outro princípio para nós prosperarmos. Salomão disse, você conhece alguém que faz bem o seu trabalho? Provérbio 22, 29. Será colocado na presença de reis e não estará entre os plebeus. Qual é o princípio? O princípio é você deixar de ser medíocre. Yes. Sempre que você se determinar a fazer algo, faça com excelência. Glória. Não espere, não faça apenas aquilo que as pessoas te pedirem para fazer. Jesus disse em Mateus 5:41, se alguém te pedir para ir com ele 1 milha, vai com ele 2. Se alguém te pedir o casaco, na linguagem de hoje, entrega também a camisa. Uau. Se alguém te dá na face esquerda, entrega a face direita. Direita. O que é que Jesus estava aí a dizer? É um princípio que ele estava a estabelecer. Sim. Nunca entregue aquilo que as pessoas te pedem. Supera O as básico. expectativas das pessoas. E as pessoas são medíocres. É verdade. As pessoas não gostam de superar. Sempre que estão a fazer algo, fazem algo de qualquer Sim, maneira. minimalista. Exato. São muito limitados. Pessoas excelentes prosperam. É verdade. A excelência honra os seus. É verdade. Quando Deus mandou Salomão construir o templo, Deus disse, olha, tem um artífice que não está no seio do povo de Israel. Está fora, vão lá lhe buscar. Por que Deus não levantou alguém no povo de Israel? A Bíblia diz que quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, Deus disse, eu coloquei o espírito de sabedoria. Tem um jovem filho, neto de Ur, estou a esquecer o nome dele. Ele disse, eu coloquei o espírito de sabedoria no neto de Ur, vai lá ter com ele vai te ensinar a fazer as coisas para o tempo. Então, para dizer o quê? Você precisa fazer bem as coisas, ser excelente naquilo que faz, não seja medíocre. Quando você não sabe fazer, procure pessoas que saibam fazer. E aqui um outro princípio. Salomão disse, não existe nada novo debaixo dos céus. Uau. O que você quer fazer, alguém já fez. Já fez. Significa dizer que você tem que ter mentores. Na Bíblia nós verificamos isso. Paulo era mentor de Timóteo. É verdade. Jesus era mentor dos seus discípulos. É verdade. Moisés era mentor de Josué. É verdade. Ninguém cresce sozinho. Eliseu era mentorado de Elias. Eli. Ninguém cresce sozinho. Samuel, Eli. Então, você precisa buscar pessoas que estão a fazer aquilo que você deseja fazer. Você quer ser um ministro de Deus, você não tem nenhum amigo, você ainda está a cursar para ser um ministro de Deus. Tem que se relacionar com aquelas pessoas que já fazem. Você quer fazer? Você é um contabilista. Tem que se relacionar com pessoas que já trabalham na área de contabilidade. Tem que buscar mentoria para isso. Então, são princípios que estão na Bíblia e nós ignoramos. É verdade. E o que acontece? Muitos dos profissionais que escrevem livros sobre desenvolvimento pessoal, por exemplo, meu livro, este livro, A Doença do Dinheiro, Cansei de Ser Pobre. Este livro, Não Corra Atrás do Sucesso, que eu falo sobre desenvolvimento pessoal. São princípios que eu tirei na Bíblia. Porque eu cheguei a... Eu leio muito, Edna. Eu tenho mais de 400 livros na minha biblioteca. Uau. Eu decidi alguns anos atrás, acho que já lá se vão 15 anos, comprar 2 livros por mês. Hoje já não faço isso. Eu já não compro taxativamente 2 livros. Mas sempre que eu tenho oportunidade, compro. Às vezes compro 3, 4. Em termos, comprei 120 livros num só dia. A minha esposa diminuiu e disse, estás a exagerar. Meu Deus. Comprei 2 caixas. 120 uma livros. Eram 110. Uma de 60 livros, outra de 50 livros. Mesmo dia. Uau. Porque eu gosto de buscar o conhecimento. E eu adotei uma estratégia já há 15 anos, que eu no meu carro eu ouço palestras, audiolivro e pregação. É uma universidade que eu faço dentro do meu carro. Sim. As pessoas não têm noção do impacto disso. Eu faço isso há 15 anos. Para quê? Para buscar conhecimento, para aprender com outras pessoas. Eu tenho mentores que eu nunca conheci. Por quê? Porque eu assisto os vídeos deles. Sim, sim. Nunca ouviram falar que eu existo. Mas sigo taxativamente aquilo que eles falam. Então, eu aprendi lendo os livros que a maior parte dos princípios dos livros, Napoleão Hill, Pai Rico, Pai Pobre, todos esses autores, John Maxwell, a maior parte dos princípios que eles pregam, que eles ensinam, está na Bíblia. É você abrir a Bíblia no livro de Eclesiastes, você abrir a Bíblia Provérbios, os princípios estão lá na Bíblia. É verdade. Eles só deram uma outra roupagem. Sim. Por exemplo, esse princípio que Jesus trouxe. Se alguém te pedir para ir uma milha, vai com ele 2. Se alguém te pedir o casaco, lhe dá a camisa. Eles falam que é o princípio do vá além. Só que ele não menciona o texto da Bíblia. Okay. Chama-se princípio do vá além. Poxa, sem cortar, de uma das minhas conversas direitas com Deus, ele disse-me assim,
todos os livros que vierem a existir neste mundo, está escrito ali. Está tudo. Por isso é que... Foi bem no princípio da minha caminhada. Está tudo lá. Ela me aconselhar, quer dizer, leia a Bíblia. Não significa que eu lendo a Bíblia eu não vou ter contato com os outros livros. Mas do momento que eu tiver contato com os outros livros, algumas coisas vão me ser familiares. Exatamente. Porque eu leio a Bíblia. E é o que o Exatamente. pastor acabou de falar agora. Porque a Bíblia diz, Paulo disse, em Cristo estão escondidos todos os tesouros da ciência e da sabedoria. É verdade. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Da sabedoria. E a sabedoria, né? Falamos da sabedoria terrena, a sabedoria divina, a sabedoria demoníaca. Demoníaca, A exato. sabedoria divina, ela é mais melhor de abrangente. todas, sim, sim. Olha que quando o faraó teve o problema do sonho, nenhum dos seus magos sábios conseguiram Conseguiu resolver. decifrar, sim. Por quê? Porque eles estavam dotados de sabedoria terrena apenas. Exatamente. Mas José, o faraó disse, ouvi dizer que todo sonho que lhe é contado, você consegue trazer a interpretação. José disse, não, faraó. Quem dá a interpretação é Deus. A humildade dele também, de José. Exatamente. Reconhecer que não é sobre ele. Exatamente. Aquilo que ele faz não é dele, mas sim existe um Criador Exatamente. que dá Deus não gosta de repartir a sua glória com ninguém. Nós temos que ter humildade para reconhecer que tudo que nós temos é Deus que nos deu. É verdade. Nós temos que ter essa humildade, senão você se perde. Sim. Senão você se perde. E praticar a gratidão. E o pastor falou aqui de pontos que eu costumo falar muito, pastor. E principalmente na sociedade, por isso é que de um tempo a esta parte, o índice de mortes, de depressão, ansiedade é elevado. Muito Por quê? elevado. Porque nós queremos viver primeiro de copy-paste. Exato. Queremos que as pessoas gostem de nós por aquilo que nós temos, não por aquilo que nós somos. Exato. Exato. Então, independentemente de nós termos até, quando nós fomos à falência, o que acontece? Aquele mundo todo que nos venerava, que nos aplaudia, todo mundo vai. Mas eram aquelas mesmas pessoas que nos faziam sentir gentes aqui na Terra. Mas todo mundo nos abandona. Por quê? Porque elas gostavam de nós, porque nós tínhamos o carro bonito, porque nós tínhamos a conta bancária recheada, porque os melhores perfumes, as melhores roupas nós tínhamos. Já não temos, e agora? Por quê? Porque a nossa confiança, a nossa expectativa, estavam todas depositadas nessas coisas. É, exatamente. No livro de Salmo 118 tem um versículo que me esqueço. Diz que uns confiam em carros e cavalos. Okay? Carros e cavalos são as coisas que nós temos. A matéria. A matéria. Há quem tem o dinheiro como a sua fonte de esperança. Sim. Acha que o dinheiro pode resolver tudo. Sim. E quando esse dinheiro se ausenta por qualquer motivo, Sim. então toda a sua expectativa desmorona. Baixa. O mundo deles acaba. É verdade. Okay? Por isso é que a Bíblia complementa, uns confiam em carros e cavalos, mas nós confiamos em Deus, o Senhor dos Exércitos. A nossa confiança tem que estar depositada em Deus. Essa questão da depressão é uma realidade. Sim. Okay? Não ignorou esse facto. Sim. É uma realidade. Sim. Há muita gente depressiva. Mas a maneira certa de você curar uma depressão é se colocar na presença de Deus. É verdade, pastor. Tem um pastor que disse, depressão denota ausência de oração. Tem uma vida de oração. Meu Deus. Você quando tem uma vida... Não é aquelas orações que nós fazemos de 10 minutos antes de sair de casa, sim. 10 minutos antes de dormir. Essas orações são importantes. Sim. Mas se nós quisermos aprofundar a nossa relação com Deus, porque Deus é uma imensidão. Você não consegue conhecer Deus. Mesmo que você veja a eternidade toda no céu, você não vai conhecer Deus. É verdade. Deus é imenso, Deus é grande. Tanto é que eu estava a pregar o livro de Jó esse domingo. No capítulo 42, Jó fala que depois de Jó levantar 16 perguntas para Deus, por quê? Porque amaldiçoou o dia que ele nasceu. Deus se apresentou a Jó e lhe fez 70 perguntas. O que mais me chamou a atenção é que das 70 perguntas que Deus fez, Deus não respondeu nenhuma das 16 perguntas que Jó fez. Sim. Deus começou a perguntar a Jó, onde é que você estava quando eu criei os céus e a terra? Onde é que você estava quando eu coloquei limite entre os mares? Então, Jó viu a grandeza de Deus, a majestade de Deus, a glória de Deus. E no capítulo 42 ele chegou à conclusão, eu te conhecia de ouvir falar. Como é que um homem que Deus lhe exaltou perante a Satanás, não existe homem nenhum na terra semelhante a Jó, mas ele agora está a declarar, eu te conhecia de ouvir falar. Porque uma coisa é você ler sobre Deus, outra coisa é você ter contato
com a Comunhão grandeza, com ele. com a glória. É inexplicável. João era o discípulo mais próximo de Jesus. Uau. João reclinava no peito de Jesus. E a Bíblia diz que aqueles que são próximos de Deus, Deus conta os seus segredos. Tinha coisas que Pedro não sabia, João sabia. Na ceia, Pedro fala, João, ele pergunta, Sim. quem é? Porque ele reconheceu que João era mais próximo de Jesus. Sim. Mas quando João se encontrou com Jesus na ilha de Patmos, não reconheceu Jesus. Ele diz que os seus olhos eram como de fogo. Então por quê? Porque Jesus na terra estava como um homem. Jesus estava sobre a plenitude do Espírito Santo, mas era um homem. Sim. Era um Deus homem. Uhum. Mas na ilha de Patmos, em Apocalipse, Jesus é Deus. Se apresenta como Deus. João não reconheceu Jesus. Por quê? Por causa da glória. Para dizer o quê? Aquilo que João disse, eu te conhecia, eu De ouvir, vi né? falar. Uhum. Por que ele fez essa explanação? Porque existem níveis de conhecimento. Tem pessoas que me conhecem através do programa da televisão. É Nunca me verdade. viram. É verdade. Mas quando eu vou numa promessa, diz, eu te conheço. Você ficava no programa do Igor. Sim. Então, é um nível de conhecimento. Sim. Tem pessoas que me conhecem através do convívio na igreja. Uhum. Estou lá todos os domingos na igreja, todas as quartas-feiras na igreja. Então, eles me conhecem como pastor. Mas essas pessoas que me conhecem como pastor não me conhecem mais se comparado com os meus irmãos que cresceram comigo. Sim. Então, Sim. também é um outro nível de É conhecimento. verdade. Os meus irmãos não me conhecem mais que a minha esposa. Yes. Por quê? Porque a minha esposa eu lido com ela todos Todos os os dias. dias. Eu tiro a minha roupa diante da minha esposa. Eu tenho intimidade com a minha esposa. A minha esposa conhece-me profundamente. E Deus nos conhece melhor. É verdade. Então, Jó devia estar num conhecimento de irmão da igreja, com Deus. E ele se aprofundou no conhecimento de esposa, marido e mulher, de intimidade com Deus. Por isso é que ele fez essa afirmação. Então, para dizer o quê? Se nós mergulharmos no conhecimento, em conhecer a Deus, ter intimidade com o Espírito Santo, buscar profundamente a Deus, não há depressão que resiste na presença de Deus. Glória. Não há depressão que resiste. Então, eu acredito na ciência. Eu acredito nos médicos, porque foi Deus que deu sabedoria. Todas as ciências que existem partiram de Deus. Sim. Okay? Deus deu sabedoria aos médicos para fazer cirurgia. Sim. Deus deu sabedoria aos médicos para fazer receita, comprimidos, tudo isso. Eu acredito em Deus e acredito na ciência. Está doente, vai no hospital, vai fazer consulta, mas não para de orar. Então, para dizer o quê? Minha irmã, está com depressão, vai fazer consulta, vai fazer as tuas consultas, mas se coloca na presença de Na Deus. presença. Mas não é aquela oração, Deus me cura. Porque o grande problema é que nós, quando nos aproximamos de Deus, nós só pedimos. Nós pensamos que Deus é como se fosse alguém que... Tipo o gênio da lâmpada, né? Sim. Que precisa satisfazer os nossos desejos. Salomão disse que a sanguessuga tem 2 filhas. Provérbios 31. Bom. A primeira tem o nome de Midá e a segunda tem o nome de Midá. Ok. E os crentes se comportam assim quando vão para Deus, na presença de Deus. Pai, me abençoa, Pai, abençoa os meus filhos, abençoa o meu trabalho, abençoa a minha vida, me abençoa, me abençoa, me abençoa, me abençoa, me abençoa. Repreendemos todo o diabo da minha família, repreendo não sei o quê. Há pessoas que gastam mais tempo a repreender Sim. do que a buscar Deus. Uau. Mal começou, já está a repreender. Eu declaro na minha família, ninguém vai entrar. É verdade. Porque essas pessoas não têm entendimento que Deus, isso aqui é uma parte da oração. Okay? Batalha. Mas você precisa, Deus te fez primariamente para você adorá-lo. Então, ao invés de você gastar mais tempo na batalha, porque eu digo sempre às pessoas, ao invés de você gastar tempo em expulsar demônio, gasta só tempo para que a presença de Deus se manifeste. Se a presença de Deus se manifestar, não há demônio que vai resistir. Ei, A física diz que glória. não tem como 2 corpos ocuparem o mesmo espaço. É verdade. O espaço onde está a manifestação da glória de Deus, os demônios fogem. É Você não vai verdade. precisar falar, então não me expulsa. Não, não vai precisar disso. Ele nem encosta. Exato. Então, verdade. a nossa mentalidade, a maneira como nós pensamos sobre Deus, sobre cristianismo, é que tem de mudar. E o grande problema está também naquilo que nós ensinamos, nós os pastores, né? Sim. As pessoas têm essa mentalidade de repreensão. Não é errado, não estou aqui a criticar, as pessoas fazem isso. É um aspecto importante Sim. na batalha espiritual. Sim. Mas o nosso foco não pode estar aí. Yes. Nosso foco tem que, na glória, exaltar a Deus. Nós temos que gastar mais tempo para exaltar a Deus nas nossas verdade. orações. Faça esse exercício. É verdade. Você vai ver o que vai acontecer. Busca pela presença manifesta, porque Deus está... Existem... Eu falei disso há alguns meses atrás.
existem 3 dimensões da presença de Deus. Tem a dimensão da omnipresença, ok? Sim. Deus é onipotente, está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Yes. Davi disse em Salmos 139, 7 a 10, onde fugiremos nós da tua presença? Se eu ir na sepultura, o Senhor está lá. Se eu debaixo do mar, o Senhor está lá. É verdade. O Espírito Santo está em todo lugar. Em todo lugar. Ok? Essa é a dimensão da omnipresença, está em todo lugar ao mesmo tempo. A segunda dimensão da presença de Deus é o Espírito Santo habitando no cristão. Uau. Todo cristão tem o Espírito Santo habitando nele. Cristão genuíno, não estou a falar cristão... Sim. E às vezes, só buscar uma não aperta. Cristão mesmo de cristão. Aquele que aceitou Jesus, deu a sua vida a Jesus. Tem um Espírito Santo habitando nele. Ok? Essa é a segunda dimensão da presença. Mas tem uma terceira dimensão, que é a manifestação da presença do Espírito Santo. Então, você pode estar num ambiente em que você não se manifesta. Eu posso estar na igreja, assistir o culto, entro, sento, não me manifesto e vou para casa. Tem vezes que o pastor não vai dar conta que você esteve na igreja. É verdade. Se for uma igreja grande. Sim. Mas se dentro do culto, enquanto o pastor está a pregar, ou alguém está a falar, todo mundo está sentado, você se manifestar, glória a Deus, o pastor vai te ver. Você se manifestou. Então, muitas vezes, o Espírito Santo está dentro de nós, mas ele não manifesta. Uau. Essa terceira dimensão chama-se a presença manifesta de Deus. Yes. A manifesta presença de Deus. É quando o Espírito Santo se manifesta no ambiente em que nós estamos. Aí sim você vai ver que as coisas vão acontecer. Há muita coisa que não está acontecendo nas nossas vidas porque nós não buscamos essa presença manifesta. E essa presença manifesta, Deus não se manifesta em qualquer lugar. É verdade. Deus se manifesta em um ambiente santo. É verdade. Primeiro a santidade. É verdade. Nós temos que buscar a santidade. A primeira oração a Deus é a nossa vida. É a nossa santidade. O nosso estilo de vida é uma oração a Deus. Verdade. Como nós vivemos. Porque você pode pregar muito, pode gritar muito, fazer muitos discursos bonitos na igreja. Se você não tem uma vida reta, não adianta. Eu digo às pessoas que as nossas ações, elas pregam um melhor sermão do que as nossas palavras. Nós pregamos com as nossas ações, nós pregamos com o nosso caráter. Sim. Por isso é que eu fiz menção que Deus exaltou o caráter de Jó. Okay? Então, primeiro o caráter. Primeiro é a santidade e depois é a intimidade com Deus. Amém. Não tem como a presença de Deus se manifestar se nós não somos íntimos. Sim. Não tem como. Então, sim, os cristãos precisam aprender isso. Sim. Chegamos a esse ponto por causa da depressão. Exato. Então, quero concluir isso dizendo que se você está com esse problema de depressão, busca a presença de Deus. Sim. Busca a presença manifesta de Deus. Amém. Por isso é que também, pastor, do Salmo 91, Deus diz aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Olha, a expressão habita, habita. Não aquele que entra e sai. Sim. Quem habita, por exemplo, eu sou habitante da cidade de Luanda. Sim. Eu habito na cidade de Luanda. Recentemente fui a Namíbia, há um mês atrás. Sim. Depois fui para a África do Sul. Mas voltei para Luanda. Sim. Porque eu habito em Luanda. Então, as pessoas precisam estar constantemente na presença de Deus. Exatamente. Porque para vivermos as promessas do Salmo 91, eu volto sempre no Exatamente. Nós temos que habitar. Nós reivindicamos na oração. Sim. 1000 cairão à minha direita, 10.000 à minha esquerda. Mas eu não seria atingido. Como assim? Como se você não habita? Se você não habita. Exato. Se você é um viajante, você só espreita e sai. Muitas vezes você só vai até se você precisa de alguma coisa. Eu falo muito sobre isso. Outros só vão quando estão na igreja. Exatamente. Exato. A Bíblia fica aí aberta no Salmo 91. Não tem nenhum efeito. Só você sonhar mal. Não tem nenhum efeito. Não tem como. Não tem nenhum efeito. É o que o pastor disse. Nós temos que ter comunhão com Ele. E uma das coisas que eu costumo falar muito é que pessoalmente eu invisto muito nisso, é o quebrantamento, pastor. Uau. O quebrantamento. A Bíblia diz que um tem coração como. quebrantado Deus não despreza. Sim, pastor. Deus não despreza. Uma das coisas que eu invisto é o quebrantamento. Só chorar para Ele, só falar para Ele, só ouvir o louvor. Só dizer. Eu costumo dizer, pastor, Deus ama elogios. Deus também gosta de elogios. Senhor, eu te amo. Você é tudo na minha vida. Lembrar, muitas vezes, voltar no tempo e lembrar de onde Ele te resgatou.
Um coração quebrantado e agradecido, grato. Deus gosta disso. Não. Então, um dos meus segredos, que é uma chave que eu estou a dar, é isso, quebrantamento. Uau. Volta e meia eu quero sentir a presença dele. Volta e meia eu quero estar com ele, eu quero elogiar. Uau. Parar muito de pedir, me dá, me dá. Como o pastor frisou aqui. Yeah. Então são muitas chaves que o pastor deixou aqui. E realmente Deus não erra nos seus convidados. Realmente é um convidado que também foi escolhido a dedo por Deus. E você que será conectado com este programa, antes de começar, prepara mesmo a tua caneta e o teu bloco de nota. E uma das chaves que o pastor deixou aqui, e eu também costumo falar muito, é a juventude de hoje Exato. ser copy-paste. Ser a mesma coisa. Ser, é contratado para uma coisa e para por ali, não quero crescer. Porque acha que é escravatura. Mas o próprio Deus nos deu a autenticidade. Exatamente. Nos deu autenticidade. Eu entrei no emprego, por exemplo, como faxineira. Mas neste emprego tem várias formas de eu aprender outras coisas sem pagar. Exato. Por que não eu mesma me disponibilizar das minhas horas extras, terminei o meu trabalho de faxineira, não me pedi permissão, se possível, à entidade patronal, e aprender numa outra coisa. Exato. Não, terminou o meu horário, eu tenho que ir embora e ponto final. Exatamente. Mas são as mesmas pessoas que vão lamentar, Senhor me abençoa. Senhor te conectou a um sítio onde você pode aprender mais coisas. Exato. Onde você pode sair lapidado para futuramente também ser o teu próprio patrão. Exato. Mas eles murmuram, pastor. Esse é o exemplo, eu faço muita coisa. Por isso é que nós temos que, sempre que tivermos a oportunidade, né, eu faço isso, é falar essas coisas para os jovens. Sim, os jovens. Yeah. Eu estou no mundo profissional há 18 anos. E eu sei que as promoções vêm do alto. Okay? Mas você precisa fazer a tua parte. É verdade, pastor. Deus não abençoa preguiçosos. Não, não gosta. Você precisa. Deus colocou talento em todos nós. A partir do momento que você descobre o seu talento, você precisa lapidar o seu talento. É verdade. Você precisa investir em si mesmo. É verdade. Okay? Investir no seu desenvolvimento pessoal. Porque um diamante bruto, se comparado com um diamante refinado, do mesmo quilate, diamante refinado é mais caro. Então você precisa refinar aquilo que Deus colocou. Deus colocou um diamante bruto em ti. É verdade. Você precisa aprimorar isso. Como é que você aprimora isso? A Bíblia diz que ferro afia ferro. Sim. Aprimora com pessoas, Com pessoas. que sabem mais do que você sobre aquela determinada área. Como é que eu me conecto com essas pessoas? Você não precisa ser amiga dessas pessoas. Sim. Você só precisa estar em ambiente em que essas pessoas estão. Vou estar, yeah. Se você não tiver acesso a esses ambientes, compra livros dessas pessoas. Leia artigos que essas pessoas escreveram. Sim. Veja vídeos dessas pessoas. O que eu tenho dito às pessoas, você não pode copiar a pessoa. Copia princípios. Uau. Inicialmente você até pode copiar o estilo, mas você tem que se livrar disso a médio e longo prazo. Caminhada, sim. Você precisa entender quais são os princípios que ele aplicou para chegar onde chegou. Onde chegou. Para trazer mais clareza nisso, eu, quando decidi escrever este livro, nós vendemos mais de 12 mil cópias. Uau. É um best-seller na nossa realidade. Uau. Eu, quando decidi escrever esse livro, eu escrevi com essa disposição mental. O livro vai ser um best-seller. E como é que eu fui confirmando e afirmando essa certeza? Eu decidi escolher na minha biblioteca 8 livros. Eu disse que eu tenho mais de 400 livros. Sim, sim. Escolhi 8 livros na minha biblioteca que são best-sellers. Escolhi livros de John Maxwell, O Homem Mais Rico da Babilônia, George Clason, Pai Rico, Pai Pobre. Escolhi O Monge Executivo, um dos livros mais vendidos sobre liderança. Sim. Escolhi 8 livros. E comecei a ler os livros. Escolhi também um livro do Augusto Cury, um que vendeu muito. Comecei a ler os 8 livros. Li os 8 livros, depois comecei a estudar os 8 livros. Eu cheguei à conclusão que os 8 livros tinham 3 coisas em comum que tornavam os best-sellers. Então, eu extraí desses 8 livros princípios. Sim. E quais eram os princípios? Vou contar 2 apenas. Uau. O primeiro princípio que eu aprendi dos 8 livros, e eu vi que todos eles tinham em comum, é que todo livro best-seller conta a história. E eu comecei agora a pesquisar. Qual é o livro mais vendido do mundo? A Bíblia. Conta a história de Jesus Cristo. Uau. O segundo livro mais vendido no mundo é um livro que conta a história. O terceiro livro é um livro de história. O quarto livro era o livro Harry Potter, Sim. que deu origem à série Harry Potter.
Era antes um livro de 700 páginas. Quinto livro, conta a história. Quando eu fui ler esses livros, você lê John Maxwell, ele conta a história. Lê Pai Rico, Pai Pobre, conta a história. O Homem Mais Rico da Babilônia, conta a história. O Monge Executivo, conta a história. Augusto Cury, conta a história. Uau. Então, eu disse, vou contar a história no meu livro. Jesus. É um princípio que eu aprendi. Eu não copiei a forma como eles escreveram. Yeah. Eu aprendi a extrair princípio. O que ele está fazendo? Qual é o princípio que ele está a aplicar? Por exemplo, um dos meus mentores, que é o pastor Ismael, a forma que ele prega, eu observo, ele aplicou um princípio. Para além da unção, existe um princípio detrás daquilo. Você precisa aprender o princípio. Não pegar a mensagem dele e enquanto ele está falando, também está escrevendo e pregar. Não faça isso. Yeah. Então você tem que extrair o princípio. Qual foi o princípio? O segundo princípio que eu vi em todos estes livros é que os autores do livro são autoridade no assunto em que eles escrevem. Ou seja, as pessoas percebem essas pessoas como uma autoridade no assunto. E quando Jesus ensinava, as pessoas se maravilhavam. Os evangelistas, Marcos, Lucas, João, sempre frisavam. As pessoas se maravilhavam da sua doutrina, porque ele falava com autoridade. É verdade. Está vendo, né? É verdade. Então eu vi, não. Eu preciso ser uma autoridade naquilo que eu faço. Sim. Naquilo que eu quero escrever. Eu quero escrever. Educação financeira. Uau. Então eu embarquei nessa jornada e me tornei uma autoridade nessa. Comecei a publicar só no Facebook sobre educação financeira, comecei a fazer vídeos sobre educação financeira, comecei a publicar artigos sobre educação financeira. Então as pessoas me viam como uma autoridade. A TV1 me convidou para fazer parte de um programa, de uma rúbrica. Comecei a ser visto como uma autoridade. Segui o segundo princípio. O terceiro princípio não vou vos falar. Apliquei os 3 princípios, lancei o livro. Consegui vender 12 mil livros. Aí. Uau, pastor, aonde os nossos seguidores lá em casa podem encontrar o seu livro? Olha, estes 2 livros, tudo sobre o pastor. Este livro está 12 mil kwanzas. Até porque já melhoramos muito este livro. Era papel branco, agora é papel castanho. Uau. É aquela, né? Entregue com excelência. Este também era papel branco. Não, sempre foi papel castanho. Então, este livro está 12 mil kwanzas. Este também está 12 mil kwanzas. Não corro atrás do sucesso, cansei de ser pobre. Mais de 12 mil livros vendidos, mais de 12 mil famílias em Angola, Namíbia, África do Sul, Brasil foram impactadas. E este livro aqui não corre atrás do sucesso. 7 princípios para se tornar relevante na sua área de atuação. Mas realmente não se corre atrás do sucesso. Não deve se Mas muita gente esforça o sucesso. O sucesso é resultado da aplicação de princípios. Uau. Sucesso é resultado da aplicação de princípios. O sucesso não é um acidente. Uau. Sucesso é resultado da aplicação de alguns princípios. E um dos primeiros princípios que eu falo neste livro aqui é o sucesso deixa pistas. Corra atrás delas. Ou seja, ao invés de você correr atrás do sucesso, corra atrás das pistas que vão te levar ao sucesso. É um princípio. Exemplo. Edna. Em 100% dos casos, os investigadores criminais não estão presentes quando o crime acontece. Nunca nenhum investigador esteve presente quando o crime aconteceu. E como é que eles descobrem É verdade. Finalizam. Como é que eles conseguem chegar no criminoso? Mataram alguém aqui, ele não estava lá, estava na casa dela a dormir. Dia seguinte começa a investigação. Na televisão, olha, o culpado é esse aqui. É verdade. Vai no tribunal, lhe condena. Né? Como é que eles conseguem? Como é que eles chegam a essa conclusão? São feiticeiros? Não são feiticeiros. Estudaram. Estudaram princípio. Em criminologia você aprende. Sucesso. Todo crime. Não existe crime perfeito. Todo criminoso deixa pista. Então o que eles fazem? Primeira coisa, eles vão no local do crime. E no local do crime, eles isolam o local do crime e começam a procurar as pistas no local do crime. A partir do local do crime, eles vão chegar no criminoso. Porque todo criminoso deixa pista. Toda pessoa bem-sucedida deixa pistas. Então o que você tem que fazer? É só seguir as pistas dessas pessoas. É aquilo que eu fiz. Eu não precisei falar com John Maxwell. Não precisei falar com Miles Monroe. Não precisei falar com o George Clason. Não precisei falar com o homem que escreveu Pai Rico, Pai Pobre. O que eu fiz? Eu fui nos livros dele, eles deixaram muitas pistas no livro. E comecei a estudar as pistas. Comecei a ver que todos eles têm algo em comum. Apliquei, cheguei lá.
É verdade. Então, é isso que nós precisamos fazer. O problema é que nós somos preguiçosos. Nós só queremos copiar. Copy-paste é mesmo isso. Nós só queremos copiar. Sim. Você até pode começar copiando, né? Nós temos aí um jovem que se tornou famoso agora, Anderson Mário. Sim. Ele começou num programa Sim, sim. copiando o Michael televisão. Jackson, sim, não sei o quê. Sim. Ele copiou, mas depois ele teve que se livrar da identidade de Michael Jackson Exatamente. e E criar revestir- a sua própria identidade. Exatamente. Então, ele seguiu o princípio. Sim. Então, o que você tem que fazer inicialmente? Você até pode copiar, mas à medida que você vai crescendo, procura estudar quais são os princípios. O que ele fez? O que ele faz rotineiramente para chegar lá? Sim. Então, você precisa seguir esses princípios. E aqui eu falo sobre o sucesso desta pista. E eu também falo que Salomão já disse, não existe nada novo debaixo dos céus. É verdade. Okay? Então, você precisa seguir as pistas de pessoas bem-sucedidas. Então, é um princípio, o sucesso. E eu falo, o sétimo princípio, eu falo que é o maior de todos os princípios. É verdade. Sabe qual é o maior de todos os princípios? Quero saber, pastor. A graça de Deus. Yes. As pessoas ficam assustadas. A graça de Deus, sim. A graça de Deus é o maior de todos os princípios. Porque a graça de Deus, ela é uma pessoa. Bom. Jesus é a graça de Deus. Mas a graça de Deus, ela se manifesta como salvadora, por um lado. Por outro lado, a graça é uma só. Sim. Mas ela se manifesta de duas formas. Por um lado, é uma graça salvadora. Por outro lado, é uma graça capacitadora. Josué só interpretou o sonho de Faraó por causa da graça A de Deus. graça. Deus lhe deu uma habilidade que não deu a mais ninguém no Egito. Amém. Então isso é graça, isso é o favor de Deus. Amém. Então Deus capacitou José para, mesmo ele não estando no sonho de Faraó, nem ele não dormindo com Faraó, Deus lhe deu a graça de saber o oculto. Isso é graça de Deus. Amém. Então, a graça de Deus te capacita. Deus capacitou Daniel para ter um espírito de excelência Sim. na Babilônia. Sim. Isso é graça de Deus. Então, a graça de Deus, ela te faz fazer coisas que só com a tua força você não consegue Não fazer. consegue. Verdade. Então, a graça de Deus te dá uma habilidade extraordinária. A graça de Deus te diferencia da multidão. Então, a graça de Deus, te habilita. Eu quando digo às pessoas, eu quando leio o meu livro, é uma realidade que eu vejo. Eu também admiro o que eu escrevi. Porque eu me pergunto, será que eu mesmo que escrevi isso? Yes. Sério, eu escrevi isso. Escrevi Sim, mais esse livro. Sim. Eu me perguntava, quando eu via assim os livros, eu me perguntava, como é que eles conseguem escrever a primeira frase, depois a segunda, a terceira? Sim. E E buscaram. É verdade, pastor. é graça. É mesmo a graça. É uma capacidade que Deus nos dá. E se Amém. você se aprofunda, aí você pode dizer, os ímpios também fazem assim, mas se você se aprofunda, você vai ver que o teu livro, os ímpios, os livros dele têm impacto só na terra. Os meus livros transcendem os impactos. Amém. Os meus livros, os impactos são eternos. Glória a Deus. Tem pessoas que já me testemunharam. Eu estava fora da presença de Deus. O teu livro fala sobre finanças. Porque eu tentei provar nestes dois livros que todos os princípios do sucesso, do desenvolvimento pessoal, todos os princípios da educação financeira estão na Bíblia. Meu livro tem vários textos bíblicos. É verdade. A tentar trazer essa base. Para dizer o quê? Há muita gente que dizem que eu nunca mais fui à igreja. Nunca mais li a Bíblia. Mas quando li o teu livro, parecia que eu estava a ler a Bíblia é e decidi voltar para Deus. Uns dizem que eu queria se matar. Yeah. Por causa do teu livro, pela graça de Deus, desisti da ideia de se matar. E hoje me voltei para Deus. Então, meu livro tem impactos eternos. Onde é que podem encontrar os Sim, livros? estava a dizer. E o pastor deixa aqui as suas redes sociais, Ok. se possível, porque nossos seguidores sei que vão perguntar. 12 mil kwanzas cada. Liguem para o 932 20 42 42. 990 20 42 42. Vou repetir. 932 20 42 42. 990 20 42 42. Entrega ao domicílio em Luanda. Livraria Lendo Book. Uau. Eles estão a fazer entrega ao domicílio. Muito ok? bom. Então, Pastor, uma palavra para aquelas pessoas que ainda estão na vaidade, que ainda estão na luxúria, querem ser provados pelos homens por aquilo que têm, ok. não por aquilo que são. E muitas dessas pessoas estão a penalizar famílias. O progresso, não há progresso familiar, parou, porque ainda estão na vaidade. Yeah. Eu tenho dito às pessoas que sucesso sem Deus é um sucesso vazio. É verdade. Yeah.
Se você está a conquistar o auge, se você quer chegar ao top, pisando na cabeça das pessoas, se você quer chegar ao sucesso em detrimento da tua família, esquecendo a tua família, nenhum sucesso neste mundo justifica o fracasso de uma família. Yes. Se você tentar chegar ao top, se esquecendo da sua família, você vai ver que o top é uma solidão imensa. Você que tem muita gente que são bem-sucedidas financeiramente falando e hoje estão mergulhados em drogas ou estão mergulhados em prostituição. Pessoas bem-sucedidas financeiramente, mas sentem um vazio existencial. Verdade. Por quê? Porque eles decidiram conquistar o sucesso em detrimento da família, em detrimento de Deus. O que o melhor sucesso na vida, que Jesus disse aos seus discípulos, eles foram, em Lucas capítulo 10, Mateus capítulo 10, foram evangelizar. Quando eles voltaram, eles disseram a Jesus, em teu nome expulsamos demônio, em teu nome curamos, em teu nome fizemos isso, fizemos aquilo. Jesus disse, olha, não se preocupem porque vocês conseguiram fazer estas coisas. Não se alegrem por isso. Alegrem-se porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Amém. A coisa mais importante nessa vida é ter o teu nome escrito no livro da vida. Glória a Deus. A coisa mais importante nessa vida é ter a tua família ao teu lado. Seja uma pessoa bem-sucedida, sim, mas não vá sozinho no topo. Glória a Deus. Leva consigo a sua família. Tenha com quem celebrar no top. Porque há muita gente que chegou no top e não tem ninguém para Não tem celebrar com ele no ninguém. top. Leve a sua família. Não sacrifique a sua família por conta do sucesso. Outra coisa. Não faça tudo para alcançar o sucesso. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Principalmente se você for uma pessoa cristã. Não se deixa levar pela fama, não se deixa levar pela ilusão. Existem limites no alcance ao sucesso. Existem princípios que você não pode atropelar para alcançar o sucesso. Então você precisa entender essas coisas. Para o cristão tudo é lícito, mas nem tudo convém. Seja uma pessoa bem-sucedida sim, mas o maior sucesso é ter Jesus como seu Senhor e Salvador. Esse é o maior sucesso. Meu Deus. Porque essa vida é passageira. É verdade. Nós temos data de expiração nessa vida. Todos nós, um dia, segundo a Bíblia diz em Hebreus 9, 27, ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Quantas pessoas que estiveram conosco ontem, mês passado, hoje já não estão conosco? Isso pode ser a tua vez. Um dia vai chegar a tua vez, se Jesus não voltar. Então você precisa entender que a nossa vida aqui na Terra não se compara com a eternidade nos céus. Nós aqui vivemos 30, 40, 50, 60, 80 anos. Mas nós estamos numa linha tênua. Deste lado temos a vida terrena, do outro lado temos a eternidade. Eternidade. E você pode passar daqui para aqui num piscar de olhos. Você pode passar daqui para aqui, hoje, amanhã, daqui a 2 dias, daqui a 1 mês, daqui a 100 anos. E do outro lado é uma vida. Do outro lado só há 2 caminhos. A vida com Deus, na eternidade, e a vida com o diabo e seus demônios, na eternidade. É verdade. Eu lhe aconselho a escolher a vida com Deus. E como é que eu faço isso? Reconheça que você é pecador. Assim como aquele ladrão na cruz reconheceu que eu sou pecador. Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Reconheça que Jesus é o teu Senhor e Salvador. Arrependa-se dos seus pecados. Entregue o seu caminho ao Senhor. Entregue o seu caminho a Jesus. Creia em Jesus. Deposita a tua confiança em Jesus. Confessa Jesus como teu Senhor e Salvador. Fala, Pai, eu estou aqui diante da tua face, confessando o meu pecado de incredulidade. Eu aceito o Senhor Jesus eu recebo o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. Jesus. E se você fazer isso, Deus vai recebê-lo. O Espírito Santo passará a habitar em você. Amém. Você produzirá os frutos do Espírito Santo. Mas você precisa se arrepender do seu pecado. Amém. Deixar para trás a tua velha natureza e se revestir de uma nova natureza em Cristo Jesus. Glória a Deus, glória, 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 glória a Deus. E enquanto o pastor falava, Deus dizia assim, tem pessoas que precisam ouvir isso. Amém. Amém.
Tem pessoas que oraram para isso. Amém. E tudo isso que o pastor disse aqui é resposta. Amém. Que vai impactar corações de pessoas. Amém. Tudo que o pastor disse aqui é resposta. Então não te canses de pedir a Deus. Tem um versículo que nós falamos, eu acredito que já é o versículo do Pó de Fé, que é Jeremias 33:3, onde a Bíblia diz: clama, clame a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Confia no Senhor, não pare de clamar, não pare de assistir o Pó de Fé, não pare de partilhar, porque a tua partilha está a salvar vidas. Vai salvar vidas. A tua partilha em evangelização. Tivemos aqui um programa super abençoado com o pastor Daniel Vunge, ele que é consultor financeiro. Para mim, Edna, o melhor do nosso país. Investiguem sobre o pastor Daniel Vunge. Investiguem sobre o consultor Daniel Vunge. Eu sei que você não se vai arrepender. E compre esses livros. Vai mudar a tua vida. O pastor deixou aqui chaves. Nós devemos investir em nós. E outra chave, não devemos correr atrás do sucesso. Porque o sucesso deixa rastros. Para você que quer chegar lá, se junte com os que já estão lá. Pede ajuda. Peça ajuda. Não sofra sozinho. O Espírito Santo manda. E nós, como sempre, só obedecemos. Subscreva o nosso canal. Vamos aos nossos patrocinadores, que vocês já conhecem. Um deles é a Comissão Emergida para Cristo. Biju Online, uma marca de semi-joias personalizadas. Eles estão em Portugal e fazem envios para toda a Europa. Não se esqueçam que esse colar, essa bijuteria está banhada com 18 quilates de ouro. Ela é personalizada porque tem a minha foto aqui à frente e tem um versículo bíblico que eu gosto, que é Jeremias: pelejarão contra mim, mas não prevalecerão. Pixeltech. Pixeltech responsável por essas imagens de qualidade. Toques de beleza com fé, responsável por cuidar da beleza da escolhida Edna. Conto de fada. Conto de fada, melhor florista da cidade de Luanda. Eu costumo dizer que os homens também recebem flores, sim. Os homens devem ser bem tratados, bem acarinhados, principalmente hoje que nós tivemos aqui um servo de Deus cheio de luz, cheio de unção, um homem de tamanha sabedoria. Ele também merece flores. Pastor... Muito obrigado. Sim, senhora. É uma honra. Qual é a empresa? Conto de fada. Conto de fada. Muito obrigado. Uau. Arranjos perfumados. Uau. Ela tem uma particularidade que eu gosto. Uau. Picnic Space, um salão de evento, aqui onde nós estamos. Picnic Space, parceiro fiel Pó de Fé. Você que é noiva, você que é aniversariante, vem aqui. A Serva Edna casou aqui no Picnic Space e foi maravilhoso, foi abençoado. E eu sei que você viu. Olamba Túdia, o melhor buffet da cidade de Luanda. Beijinhos em vossos corações e não se esqueçam, sejam um patrocinador Pó de Fé, sejam um parceiro Pó de Fé, sejam um semeador desse ministério, porque vocês sabem que não é fácil fazer a obra de Cristo. Nós temos muitas dificuldades, mas mesmo assim não paramos de levar esses conteúdos maravilhosos até você. Semeie no nosso ministério. Até o próximo programa. Beijinhos nos vossos corações.